demais eficiência, experiências de vida e informações para a inclusão. Olá para você que acompanha o nosso programa. Nesse episódio, o entrevistado é Lorival Ferreira do Nascimento, de 52 anos, com vasta experiência na área de educação, especialmente educação inclusiva. A proposta é falar de sua trajetória de vida e suas perspectivas sobre inclusão, acessibilidade e a realidade de ser uma pessoa com deficiência vivendo na Amazônia paraense. Atualmente, Lorival é professor pela Secretaria de Estado de Educação, além de ser doutorando no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Pará, sendo o primeiro doutorando com deficiência visual em território paraense. A sua tese, para o título de doutor, trata da representação social da inclusão por jovens com cegueira. O professor Lorival tem atrofia no nervo óptico, que, a grosso modo, seria a desconexão das ligações nervosas que unem os olhos ao cérebro. Professor, como a proposta nesse episódio é tratar da sua trajetória de vida, vamos começar falando dos momentos iniciais da sua história. Eu lhe questiono como foi a sua experiência enquanto uma pessoa que se tornou cega na adolescência. Eu nasci com atrofia no nervo óptico, mas só que essa patologia, essa doença, ela progrediu junto comigo. Eu só vim mesmo sentir a cegueira e sentir o peso maior da cegueira com 15 anos. E aí, como eu não tinha nenhuma deformidade no olho, né? A gente sempre imagina que vai voltar a enxergar. Quando eu recebi o segundo diagnóstico de desengano, a doença que era irreversível o processo, eu já tinha 18 anos, né? Foi aí que eu senti o peso que isso significava para a minha trajetória. E então eu vivi aquela fase do luto, né? Que a gente começa a não aceitar, começa a se perguntar por que é com a gente, se revolta contra Deus e o mundo, até que as coisas começam a se acomodar. Então isso demandou um tempo de adaptação e depois eu comecei a levantar a cabeça e perceber que eu teria que conviver com esta característica. Eu havia parado de estudar, então eu voltei a estudar. Eu já estava matriculado aqui na Escola de Cegos, né? E daqui eu já saí para trabalhar numa indústria biológica farmacêutica da Amazônia, que trabalhava com remédio, e já na função de embalador, né? Adaptado com pessoa com deficiência, com pessoa com cegueira. E o senhor entra na graduação com cerca de quantos anos? Eu chego à graduação com 23 anos, então eu adiantei o ensino médio com supletivo, aí quando eu passei tanto em letras na Federal, na Universidade Federal do Pará, como em pedagogia na Universidade do Estado do Pará, e aí eu optei pelo curso de pedagogia. E aí saio da UEPA com 28 anos, mais ou menos, em 96. Em 99, eu fiz a especialização no então Instituto de Educação. Fiz o mestrado no Núcleo de Altos Estudos da Amazônia, né, amazônico, que é o NAIA. Eu fiz o mestrado em Planejamento do Desenvolvimento Sustentável. E aí foi quando eu ingressei no serviço público, né, e fiquei esses anos todos. No último ano do mestrado, eu também recebi uma bolsa da Ford, né, que é aquela bolsa americana. Eu já vinha com uma bolsa da CAPES, mas eu abri mão depois que eu recebi a bolsa da Ford. Eu costumo dizer que foi essa bolsa que deu uma virada na minha vida profissional, na minha vida acadêmica, porque a oportunidade que eu tive de formação intelectual, acadêmica, foi bem forte. Ingressei no Estado em 2003 e no município em 2004, onde eu tenho até hoje. Somente em 2016 foi que eu vim fazer o doutorado. Professor, na sua época de um jovem graduando, como era a universidade ou mesmo Belém na questão da acessibilidade? A época era mais difícil, né, naquele momento. A gente tinha muito pouca acessibilidade na cidade, no estado, nas instituições. Os livros ainda eram aqueles livros que a gente chamava de livro falado, né, que eram fitas gravadas, né, fita cassete, a gente usava o gravadorzinho. E eu tive um colega que me ajudou muito, como sempre tem algumas pessoas que se aproximam da gente, né? Então eu tive uma boa relação e um dos colegas, o Zias Pantoja, me ajudou muito no processo de formação, de graduação. Sempre fazíamos os trabalhos juntos, fizemos muitas pesquisas juntos. E foi assim,
trabalhosa, como toda graduação é para qualquer pessoa, e para a deficiência ela, né, é acrescida dessa característica, mas foi também muito saudável, muito prazerosa. Professor, o senhor avalia que houve consideráveis avanços na questão da acessibilidade, seja ela física ou não? Eu diria que houve avanços inegáveis, né? A questão a gente começou a discutir melhor a questão sempre a gente vai para a acessibilidade arquitetônica, né? Então nós encontramos hoje algumas ruas em Belém, algumas instituições, já o FPA mesmo hoje já tem essa preocupação com acessibilidade arquitetônica, com piso tátil, com alguma identificação sonora ou uma pista tátil, né? Enfim, isso já melhorou. Eu acho que a internet disponibilizou muito material, tem muito material digitalizado, então, porque o Braille ele é fundamental na alfabetização, na aprendizagem, mas o próprio processo de produção, o próprio processo o volume de livros que gera, ele se torna inviável em dado momento da nossa formação. Então, acho que a questão do livro didático, do livro literário, da produção acadêmica está disponível na rede, está disponível em outros dispositivos, como o smartphone, enfim, isso tem ajudado muito. Eu acho que esse é um diferencial que a gente tem. Agora, por outro lado, o que a gente percebe é que essa tecnologia, ela tem ido na contraposição da formação dos jovens atuais. A gente vê que a maioria dos jovens, eu estou inclusive levantando esses dados, eles não têm competência para ler o Braille como a gente que veio daquela geração de 80, de 90. A gente tinha um conhecimento do Braille mais profundo e isso nos ajudou também no conhecimento da tecnologia. Hoje, por conta da tecnologia, a maioria dos jovens estão deixando o sistema Braille, né, que alguns teóricos chamam de desbrailização. Tem inclusive dados que dizem que 70% a 80% das pessoas com melhor colocação no mercado de trabalho, que são cegos, têm as duas formações, tanto do Braille como das tecnologias assistivas. Então, são diferenças que a gente nota no nosso processo de formação em forma de geração, de coletivo. Eu já conversei com algumas pessoas com deficiência e um ponto comum nos argumentos é que a legislação em prol das pessoas com deficiência é rica e abrangente. Pode ser melhorada ou complementada, mas em geral atende às principais demandas. O grande problema é a efetivação de um arcabouço normativo que já existe. O senhor vê dessa forma? É inegável, né? As instituições continuam dizendo que não estão preparadas, né? E eu acho que não vão estar mesmo, porque esse é um processo em construção. E a gente tem que perceber, acho que, dois movimentos neste processo. Uma é que a sociedade ela é visocêntrica, ela é pautada na visão, né? E a civilização ocidental, ela fez essa escolha, né? Hoje eu estava lendo um artigo da professora Joana Bellarmino de Souza, que ela diz que o desenvolvimento científico optou pelo conhecimento à distância, usando os sentidos da audição ou do olhar, né? Já aqueles sentidos mais relacionados com a experiência, com a questão tátil, com a questão sinestésica, ficou um pouco mais reprimida. Então, acho que essa é uma característica do desenvolvimento social que a civilização ocidental optou, né? Então, a gente tem um modelo de conhecimento que foi processado desse jeito. E eu acho que também a gente ainda não conseguiu se libertar daquele homem universal, daquele ser humano abstrato, que cabe em qualquer teoria, que cabe em qualquer instituição. Então, quando eu faço os meus projetos, quando eu faço meu plano de aula, eu sempre estou pensando numa perspectiva homogênea de ser humano. Então a gente não percebe que na realidade cada um é singular, cada um tem a sua diferença. Então acho que isso é que tem impedido com que o processo legal se materialize. E a própria realidade se expõe, né? Se você pegar hoje os dados, existe um fosso enorme entre os alunos com cegueira no ensino médio, ensino fundamental, e os que estão no ensino superior, que estão na pós-graduação. Eu não tenho dados concretos, mas a gente sabe que muitos deficientes visuais estão no ensino médio, estão no ensino fundamental sem avançar. E vem por conta dessa formação. O deslocamento pela cidade é extremamente difícil, né? A gente se aventura, mas um piso tátil aqui e ali, mas a urbanização de Belém, né, não tem atendido a isso. Então é inegável por uma série de fatos que se coloca mesmo na realidade da gente. Professor,
Na sua trajetória, houve um recorte de classe social por ter ou não maior oportunidade no mercado de trabalho, no acesso à educação ou outros aspectos? Eu vim de uma origem humilde. Meu pai era pedreiro, né? Minha mãe era doméstica. Ambos fizeram que terceira série, então eu vim de uma classe baixa, né? Claro que hoje eu aproveitei as oportunidades que a vida nos deu, eu digo assim. E para além disso, né, eu acho que a gente não teve outros comprometimentos intelectuais, enfim. Eu fiquei cego, né, mas a cegueira, quando bem trabalhada, ela não significa um empecilho intransponível na vida daqueles que se propõem. Até porque, por faltar a visão, os cegos costumam ter uma boa comunicabilidade, uma boa comunicação. E o cognitivo também fica preservado. Então, eu acho que eu tive essas características. Além disso, a gente veio de um processo em que o regime militar estava sendo superado. Então, o processo histórico em que a gente vem, em que a sociedade brasileira traz o compromisso com a democracia, com uma constituição cidadã, com maior distribuição de renda, isso possibilitou com que a gente ingressasse no mercado de trabalho, né? Tanto na universidade como no mercado de trabalho mesmo. Hoje eu tenho 2 empregos, tenho um salário que dá para ter uma dignidade de vida, mas eu sei que isto não é realidade da pessoa cega. Eu, quando trabalhava ainda, já que estou afastado aqui da instituição de cegos, eu tinha esses dados inclusive levantados, né? Hoje, uma pessoa cega conseguir uma máquina Braille é impossível, né? Uma máquina Braille custa R$5.000. Como é que um aluno que vem de uma classe, e você sabe que de cada 10 pessoas cegas, 9 vêm de origem, né, pessoas com pouco poder aquisitivo. Uma bengala, R$100. Isso é um preço inacessível para essas pessoas. Por outro lado, as políticas públicas deixaram de dar esse recurso, né, esse material didático para as pessoas cegas. O processo como tem se dado a inclusão é na insuficiência, na precariedade. Então, eu pretendo não me desvincular deste compromisso com o social. Não sou eu que digo isso, tem a Tereza da Amaral, foi uma das coordenadoras da CORD, da Coordenadoria de Pessoas com Deficiência, ele diz que o primeiro desafio é incluir a população brasileira. Você tem quantos brasileiros estão fora da renda, da faixa de renda, do consumo mínimo para ter uma dignidade, né, garantida, de moradia, de educação, de saúde, né? Então, a população brasileira toda é excluída. Quando você foca só nas pessoas com deficiência, você sente o agravamento desta situação. Há 2 anos atrás, o IBGE disse que estava vendo um maior emprego das pessoas com deficiência. E, salvo engano, geralmente os dados apontam para o aumento, né, desta força de trabalho. Eu não tenho como é que isso aconteceu, né? Mas o que eu sinto é que, por exemplo, no caso da pessoa com cegueira, com baixa visão, é a iniciativa pública que mais emprega as pessoas cegas. Você quase não tem cegos ou pessoas com baixa visão na iniciativa privada. E por que qual é a pista que nós temos empiricamente disso? É que eles acham que tem que fazer investimentos muito caros na empresa, que vai causar problemas relacionais com os outros empregados, que vai trazer algumas demandas que não estão preparadas, né? Então, é isso que a gente tem ouvido, tem discutido com as pessoas. Então, eu acho que isso é um quadro como a inclusão se mostra para a gente. Agora, claro que isso não nos desanima, acho que pelo contrário, uma coisa que eu, quando fiquei cego, que me sabe vai ficar cego o resto da vida, e superei esta dor, eu fiz disso um ponto de partida, não um ponto de chegada. Eu acho que isso que as pessoas com deficiência, as pessoas excluídas, devem fazer, não se adaptar, não se acostumar, não se resignar à situação que elas estão, né? Acho que o ser humano, como diz Paulo Freire, nasceu para ser mais, e a gente se faz mais no processo. O programa de podcast Demais Eficiência é realizado por meio do programa Navega Saberes, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Pará. A produção é realizada no âmbito do Núcleo de Teorias e Pesquisa do Comportamento. Contamos com a colaboração do Laboratório de Ecologia do Desenvolvimento e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.